Oi, besties, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro que me surpreendeu positivamente e, assim, me trouxe aquele gostinho de romances adolescentes estão de volta e mais fortes do que nunca. Em Dates & Dragons, a gente conhece a história da Queen. Ela acabou de se mudar, cidade nova, escola nova, porque os pais dela queriam ficar mais próximos da avó dela. Já é uma senhora de idade, não consegue se cuidar tão bem sozinha. Ela mora numa casa grande e ela começou a sofrer acidentes domésticos e era muito perigoso. A Queen acabou de passar por uma coisa muito traumática na escola antiga dela, envolvendo o seu antigo grupo de RPG. E ela chega na escola nova já com o pé atrás. A coisa fica pior quando a avó da Queen faz o grupo de pessoas mais legal que ela viu na vida dela tirar uma foto, como se ela tivesse 5 anos de idade. Esse grupo de pessoas era muito legal. Uma das meninas estava com um brinco de um D20 e a Queen pensou, meu Deus, eu perdi a oportunidade de fazer amizade com as pessoas mais legais do mundo. Só que foi o contrário. Ela foi muito acolhida pela Cashvi, eu não sei se estou pronunciando o nome dela certo. A Cashvi, que tá dentro desse grupo, e a Cashvi convida a Queen para participar da mesa de RPG deles. Eles jogam RPG de mesa, Dungeons & Dragons, só que eles têm uma dinâmica um pouco diferente. Eles fazem live streams, que é lives para as pessoas assistirem as mesas de Dungeons & Dragons deles. E eles têm o auge de 50 pessoas assistindo a mesa deles. Mas isso não deixa eles abalar, não deixa abalar eles. Nem o Mark, que é o esquisitão da turma, nem o Sloane, que é o mestre maluco. Tudo que ele pode fazer pra dar errado, ele vai fazer pra dar errado. O irmão da Cashvi também é um querido. E o Logan. Só que eles têm umas regras muito específicas. E uma dessas regras é que não existe relacionamentos entre os membros da mesa, entre os jogadores da party. Não existe relacionamento entre eles. Quando a Queen é convidada para participar da mesa deles, o Logan dá um passo atrás. O Logan não quer deixar que a Queen participe da mesa. E a Queen não entende porquê disso até que eles começam a se provocar na primeira mesa deles. A provocação entre os dois é tão forte que até as pessoas que estão assistindo o RPG por fora, estão assistindo as lives, estão gostando muito da interação deles. Só que a Queen e o Logan começam a ter vários momentos em que eles acabam ficando sozinhos um com o outro e eles acabam percebendo que será que isso vai dar certo? Eu fiquei muito obcecada com o RPG do ano passado pra cá, porque uma das streamers que eu acompanho, né, a Bia Moon, ela participou do RPG do Selbit, né, Ordem Paranormal, e eu acabei entrando de cabeça nesse mundo só pra assistir minha querida Bia Mãe. Não me arrependo. Eu gosto muito de RPG, gostei muito da experiência de ter assistido Hexatomb em live, foi assim, gente, eu sinto saudade, eu vou chorar. Esse livro ele é voltado para o público adolescente, mais 14, a capa dele é uma gracinha, ele é voltado para o público adolescente, ele não tem nada demais, não tem cenas hot, é um romance adolescente muito bonitinho, muito gostosinho de ler, rápido, gostosinho, você consegue ler ele de uma vez só. Eu vou listar aqui os pontos altos. Foi uma leitura ótima. Então, assim, muito bom. Os personagens da história, acho que é o primeiro ponto alto pra gente se falar. Eles são muito bem desenvolvidos. Desde a Queen e o irmão dela, a avó da Queen, que é uma senhorinha muito gracinha. O Logan, a Cashvi, o irmão dela, o Sloane, o Mark, são todos personagens, assim, muito bem feitinhos. Nesses livros adolescentes, assim, esses personagens, a gente sempre tem conflito, uma coisa assim, e não é diferente aqui o conflito, só que o conflito da Queen é mais interno do que externo. Ela tem muito medo de não pertencer. Ela tem muito medo de perder o único lugar. Ela já tá passando por um caos. A família dela teve que se mudar por causa da avó. A avó não aceita que envelheceu. O irmão dela é insuportável de chato. Os pais não dão valor ao que ela faz. O fato dela jogar RPG, dela gastar muito tempo da vida dela jogando RPG, não é visto como um hobby válido. A gente sabe que isso realmente acontece quando a gente é adolescente, principalmente
nessas famílias assim maiores de pessoas que têm essa ideia de que o único valor de hobby, principalmente lá nos Estados Unidos, que é o que dá, por exemplo, bolsa pra faculdade, que são os esportes. E quando a Queen aparece com esse hobby, que é mais um hobby artístico, que é voltado para interpretação, não sei o quê, a família dela acaba deixando ela meio de escanteio pelo irmão que joga futebol. Mas o conflito da Queen é realmente interno, porque ela passou por um problema muito grande no antigo grupo dela de RPG, que ela acabou recusando as investidas amorosas de um dos membros, e ele acabou transformando a vida dela em caos, espalhando fofoca, e a gente sabe que isso realmente acontece na vida real. E no momento que ela entra no grupo, o medo dela é esse, ela não se importa muito com assim, tá, o Logan é bonitinho, eu gosto um pouquinho dele, mas e se eu for expulsa? E se eu não puder mais jogar RPG com eles? Entra a dinâmica das lives. O Sloane, que é o mestre do RPG deles, ele tem um problema seríssimo com as lives. Eles levam muito a sério isso, e o Sloane não é diferente. E ele tá disposto a fazer uma campanha super diferente pra atrair mais live, pra atrair mais views, pra atrair mais pessoas pro canal deles. E quando o Logan e a Queen começam a brigar entre os personagens deles, eu não entendo muito de Dungeons and Dragons, porque eu tô nesse mundo do RPG muito recentemente, mas os personagens deles são de espécies que não se bicam, e aí é uma desculpa pra eles brigarem ali o tempo todo, e é muito legal. Eu assistiria a live deles com 100% de certeza. Ele fala muito, o livro fala muito sobre isso, sobre essa aceitação, sobre o pertencimento, de você encontrar um grupo que te entende. Chega uma parte que a Queen e a Cashby começam a fazer bijuterias de dados, de RPG, começam a vender, começam a conviver ali, ter uma amizade, e a Queen tá apavorada de perder essa amizade. Ela não quer que isso aconteça. Isso tudo piora quando ela descobre quando ela acaba descobrindo sem querer a ligação da Cashby do Logan, que ela fica, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? A Queen tá prestes a pular de um precipício quando a Cashby, ela conta isso pra Queen. E a Queen já tá doida, já tá maluca da cabeça, mesmo com o Logan falando pra ela que não é nada disso. Mas enfim, é muito fofo porque até no final ela quis guardar o segredo da amiga dela mesma, a Cashby, falando: tô nem aí, minha filha, faz o que você quiser da sua vida. A linha do relacionamento do Logan e da Queen também é uma gracinha. O Logan acaba caindo nas garras da avó da Queen, e aí ela tá organizando a mudança pra ir pra um centro de acolhimento, pra uma casa de repouso. E ela faz questão que o Logan vai ajudar, ela faz questão de enfiar a neta dela em todos os lugares possíveis com o Logan, porque ela tá atuando como cupido, e eu achei isso uma gracinha. E elas têm uma fala sobre mudança que eu achei muito fofo. Fofo porque a Queen tá passando pela mudança de ter saído da escola, ter novos amigos, um novo grupo pra jogar RPG, e a avó dela tá passando pela mudança de aceitar que ela envelheceu, infelizmente ela não pode mais morar sozinha, infelizmente ela não pode mais guardar as quinquilharias de viagem dela. E assim, é muito legal essa dinâmica toda da Queen com a avó, da Queen com a família dela. E o irmão dela, que ele é um pé no saco, gente, ele é insuportável. O irmão da Queen, ele é insuportável. Eu acho que é o que deixa a história mais legal. Porque no final acontece um plot twist que é assim. Eu não tava esperando, eu achei muito legal que teve um foreshadowing aí pra desenvolver o plot do irmão da Queen. Foi muito legal, eu achei muito bonitinho. Foi uma leitura que deu pra aproveitar, sabe? Foi muito bom. Só que, né, o único ponto negativo dessa leitura é porque ele é realmente voltado pro público adolescente, né, galera? A gente tem que saber quando a gente não é o público-alvo da situação. Eu gostei muito, eu leria muito se tivesse um livro Young Adult. Eu não sei se tem, eu vou terminar de gravar aqui e vou pesquisar se tiver algum livro Young Adult que tem esse mesmo esquema de jogadores de RPG, que eu achei maravilhoso, assim, muito bom. Mas não é, eu não sou o público-alvo, entendeu? Teve situações que eu fiquei balançando o pezinho igual idiota. Sim, mas também teve situações que me fizeram querer enfiar debaixo da cama e não sair mais, de vergonha. Mas é muito divertido, sabe? Eu adorei. A nota foi 4 estrelas, favoritado, foi meu primeiro favoritado do ano, gente. Que sabor. Na terceira leitura do ano eu já tenho um favoritado.
Foi bestinha, sabe? Cumpriu o que prometeu, que é de deixar a gente com o coração quentinho, torcendo pela Queen, torcendo pelo Logan. Achei muito legal. Se você quiser uma resenha em texto completinha sobre todos os pontos da história, completa, com fotos, eu tenho 100% certeza que as fotos ficaram maravilhosas. Não esquece de conferir o meu Instagram. Eu posto tudo lá em primeira mão antes de postar aqui. E eu estou sempre falando das minhas leituras nos stories. E é isso. Segue, se não quiser perder nenhuma resenha antes. E eu tô sempre por lá falando também. Eu amo todos os meus bookbests. E é isso. Obrigada, um beijo!